Olá, alunos e professores, todos aqueles que nos assistem pelo canal 2.3 e pelo YouTube do Conquistar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto. Eu sou o professor Alex, quero dar um alô especial para os meus alunos da Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana. Um abraço a vocês, o pessoal do EJA, e também para os meus alunos da Escola Estadual Ana Lúcia, para a minha turma do 9º ano, ok? Passando também para avisar vocês não esquecer de nos seguir na nossa rede social do Conquistar.seducan, que está disponível aqui embaixo, ok? Por lá sempre a gente posta novidades maravilhosas e importantes para o teu conhecimento. Não esqueça também de me seguir aqui, ó, o Alex do Monte. Siga, bate foto e nos compartilhe aqui conosco, ok? Hoje o nosso episódio é estrutura de redação língua portuguesa. Então pegue sua caneta, pegue o seu caderno e vem comigo. Olá, alunos. Então vamos lá hoje para o nosso simulado, que está ao vivo, você pode acompanhar com sua caderneta, ok? E olha lá, vamos lá para o nosso simulado. Conquistar 2022. Lembrando que nosso assunto é sobre estrutura de redação, ok? Olha só, o que não escrever em um texto dissertativo, ok? Antes de a gente começar a reformular a pergunta, ler as questões, eu quero enfatizar para todos vocês que nos acompanham aqui nesse aulão ao vivo sobre alguns tipos de texto, textuais que existem, ok? Além do texto dissertativo argumentativo, existe também o texto narrativo. Professor, o que é um texto narrativo? O texto narrativo é aquele que vai narrar fatos, que vai narrar alguma história, que vai narrar um determinado episódio, ok? Além disso, também temos o texto injuntivo, que será caracterizado por instruções, como, por exemplo, a bula de um remédio, como, por exemplo, uma instrução, um manual de instrução e até mesmo uma receita de um bolo, tá bom? Mas o que nós queremos realmente finalizar você é o texto dissertativo argumentativo, que é a estrutura de uma redação, ok? Então vamos lá. O que não escrever em um texto dissertativo? Temos as seguintes opiniões. Letra A. Termos como na minha opinião, eu acho, acredito que. Letra B. O que não escrever em um texto dissertativo? Vivemos em uma época, concluímos que. Letra C. Viva mais feliz, não se preocupe. Letra D. Antigamente, hoje em dia, especialistas dizem que, ou a letra E, nenhuma das alternativas. Ok? Agora, vamos para o nosso gabarito? Ok? Então agora vamos para o nosso gabarito? Vamos verificar a resposta correta. O que não pode escrever em um texto dissertativo argumentativo de redação. Então, nenhuma das alternativas está correta, ok? A letra E, que fala que nenhuma das alternativas que não pode ser escrito em redação, ok? Para aprimorar melhor, nós vamos agora para o nosso gabarito comentado, tá bom? Que a gente vai agora poder falar um pouco mais com vocês e dizer por qual motivo foi a letra E a resposta correta. Então, o enunciado da pergunta, gente, foi bem claro quando falou bem assim, o que não pode escrever em um texto dissertativo. Então, professor, o que não pode escrever? Olha aqui comigo. Que não pode, é necessário evitar tais termos em primeira pessoa do singular. Então, quando você coloca em sua redação algo como eu acho, eu acredito, eu analiso,
você está colocando a pessoa eu na frente. Então, termos em primeira pessoa, que é o eu, não pode ser utilizado em textos dissertativos. Então, você que vai fazer a prova do Enem agora, esse final de semana, fiquem atentos e não caia nesse erro, ok? Vamos para a questão, para a letra B. O uso da primeira pessoa do plural. Professor, qual é a primeira pessoa do plural? Gente, a primeira pessoa do plural é nós. Então, não utilize também esse termo nós, ok? Para não lhe prejudicar em um momento da sua redação. Eu vou rapidamente voltar aqui o nosso texto para vocês verificarem aqui por que não pode usar o termo nós. Olha só, vivemos em uma época. Quem vive em uma época? Nós. Nós é a primeira pessoa do plural, então não utilizem, viu, gente? Atenção. Outro, concluímos que. Quem concluiu? Nós concluímos. Então também não utilize, tá bom? Fica a dica para vocês. Vamos lá novamente para continuando o nosso gabarito comentado. Então vamos lá. Na letra C fala bem assim, ó. Viva mais feliz. Não se preocupe. Olha só, gente. No gabarito também a gente não pode ali falar com o eleitor dando uma ideia de que a gente quer sugerir algo, postura e mudanças, ok? A gente não pode conversar com o interlocutor falando o que ele tem que fazer. Não, nós temos apenas no texto dissertativo colocar nossas ideias, colocar ali o nosso ponto de vista sobre determinado assunto, tá bom? O que também não pode ter em texto dissertativo, termos que não dão segurança à nossa redação, como por exemplo, segundo o autor tal, ou então, conforme o analista. Não, você tem que pontuar as suas ideias, você tem que ser coeso, você tem que colocar na sua redação uma estrutura coerente, tá bom? Então, você não pode, ali na sua estrutura da sua redação, fazer utilizando tais termos que vai evidenciar ali para o leitor que vai ler sua redação, ele vai analisar todo um conjunto ali do seu preparo, ok? Então, quando nós utilizamos palavras nesse nível, demonstra o quê? Demonstra que o nosso texto está muito simples e não possui o embasamento, tá bom? Ou seja, que a pessoa que está escrevendo, o aluno que está escrevendo a sua redação, ele não está preparado e não domina o assunto. Então, se faz necessário você, além de ter o conhecimento prévio, você ter ali o seu ponto de vista fixo e defender a sua ideia, ok? Então, a resposta certa do nosso simulado, questão 1, é: ao utilizar tais termos, demonstram a falta de precisão vocabular e diminuem a coerência do texto, ok? Então, quando se utiliza tais termos que estão disponíveis na questão A, B, C e D, demonstram que o aluno não tem o conhecimento, tampouco consegue fazer a escrita com coerência e com coesão. Então, é importante você frisar muito em conjunções. Professor, o que é conjunção? Conjunção são termos que vão enriquecer a tua redação, que vão ligar a tua redação uma com a outra, ok? Nós vamos abordar melhor agora na nossa próxima pergunta, que é a questão de número 2. Vamos lá? Questão número 2, conquistar, gente, essa daqui está quentinha, desse ano. Olha só, a proposta de redação é a elaboração de um texto no estilo argumentativo, dissertativo. Qual etapa desta proposta não é verdadeira? Olha só, fiquem atentos, olhem. Vamos lá. Questão
Letra A, introdução. Lembrando que você vai marcar a proposta que não é verdadeira. Vamos lá, letra A, na introdução. É a etapa do texto em que o assunto é apresentado para o leitor, que precisa ter uma clara noção do que será desenvolvido. Olha só, muito bom. Vamos para a letra B? Vamos ver o que diz a letra B. Letra B, é na introdução que o candidato deve apresentar a problemática do tema e confirmar por que aquela discussão é importante. Esse é o momento de fisgar, olha só, gente, fisgar a atenção do leitor e mantê-lo interessado e com vontade de ler até o final. Tudo bem, olha só, vamos para a questão C, fala bem assim, ó, letra C, desenvolvimento. O próprio nome já indica. Este é o momento do texto no qual você vai desenvolver as ideias que foram apresentadas na introdução. Vamos lá. Letra D. É no desenvolvimento também que o candidato expõe o que ele acha do assunto e aconselha com suas histórias de vida. Letra E. Na conclusão. Olha só o que diz a conclusão. Com a problematização foi feita durante o desenvolvimento, é na conclusão que você deve apresentar a solução para esses problemas. Esse é o momento para concluir todas as suas ideias. E mais do que isso, propor uma medida de intervenção para a questão principal levantada no texto. Ok? Agora, você já marcou a sua alternativa, né? Você que nos acompanha, você já marcou a sua alternativa, você já fala, já sei que essa é a correta. Então vamos lá, vamos verificar comigo aqui o nosso gabarito? Vamos lá. O nosso gabarito, a resposta é a letra D. É no desenvolvimento que o candidato expõe o que ele acha do assunto. Aconselha com suas histórias de vida. Então, lembrando que a pergunta era o que não confere. Então, se nós formos fazer uma postagem, se nós formos fazer uma repescagem, olha só, é na introdução que vai seguir toda uma lógica. Na redação ao todo, o que acontece? Ele segue uma estrutura de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, tá bom? Então, gente, olha só, para você que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer as outras provas, fica a dica. Uma coisa vai puxando a outra. Na introdução, você vai o quê? Você vai colocar a sua ideia sobre determinado assunto. Além disso, é na introdução também que você vai poder colocar a sua problemática sobre aquele assunto. Ok? Então, determinado tema foi posto na redação. Então, você vai o quê? Na introdução, você vai o quê? Você vai colocar a sua ideia, tá bom? Além disso, você vai poder também colocar na introdução a problemática que será desenvolvida onde? No desenvolvimento. Outra dica importante é no desenvolvimento que você pode colocar 2 ou 3 problemáticas que você abordou na introdução, ok? E aí você vai poder desenvolver da melhor forma possível, com argumentos positivos, com coerência, com um texto muito bem elaborado. Outra dica, antes de vocês passarem a redação para a folha oficial da prova, se faz necessário o quê? Fazer um breve rascunho. O que é o rascunho? É aquela página lá atrás da redação, onde você vai poder escrever, colocar ali suas ideias, ali você pode até mesmo rasurar, você pode escrever colocando ponto a ponto. Aí sim, você vai colocar o seu texto, o seu desenvolvimento, o seu texto dentro da folha oficial, ok? Lembrando também, gente, na conclusão é onde se faz a retomada de todo aquilo que você abordou no seu texto dissertativo. Então, na conclusão, você vai fazer
todo apanhado, tudo aquilo que você colocou desde a introdução, você colocou a sua problemática, você desenvolveu o seu texto, colocou os pontos, aquilo que você considera, respeitando sempre a norma culta, respeitando sempre também a ortografia. E aí sim, você vai colocar na sua conclusão, aí você vai pontuar na sua conclusão aquilo que você considera uma solução do seu problema, ou até mesmo você vai colocar ali uma ideia de como pode solucionar aquele problema, ok? Então a resposta correta da número 2 é no desenvolvimento que o candidato expõe o que ele acha. Nada de acha, viu, gente? Nada de achismo, nada que você pode aconselhar, que tem alunos que no texto ele quer aconselhar o leitor, ele quer entrar na vida, isso não pode acontecer, viu? Preste atenção. Então agora nós vamos para o nosso gabarito comentado da questão número 2, tá bom? Só para frisar, você que nos acompanha, aí olha só, na letra A é correto, por quê? É na introdução que o candidato deve apresentar suas ideias claras e objetivas, as quais darão vida à sua redação, ok? Então é na introdução que você vai colocar suas ideias claras e objetivas, tá bom? E também darão vida à sua redação. Vamos lá. A letra B também é na introdução que o candidato deve propor sua problemática em relação ao tema. Além disso, é um convite ao leitor a avaliar sua proposta. Gente, olha só, é na introdução também que é o momento oportuno de você fisgar o eleitor. Nesse momento você vai colocar suas ideias, então seja bastante coeso, bastante coerente com a sua escrita, ali com a sua ideia, para que a pessoa que for corrigir a sua avaliação, ele venha se sentir, poxa, o que vai acontecer? O que será que esse aluno vai desenvolver? Então, é aqui nesse momento que você tem uma grande oportunidade de fisgar o leitor da sua redação. Continuando. Na letra C, o desenvolvimento serve para argumentar com coerência e coesão suas ideias apresentadas na introdução. Então, como foi falado, é no desenvolvimento que você vai colocar suas ideias, né, desenvolver a sua problemática com um texto bem coerente e coesão, tá bom? Respeitando sempre as normas da língua portuguesa, respeitando sempre ali a oratória que existe naquela situação. E a questão D, que é errada, o candidato não pode falar em achismo ou aconselhar. Deve sim falar com convicção. Isso demonstra o domínio do tema. Então, olha só, é no desenvolvimento, quando a pessoa escreve ali com achismo, vai demonstrar que você não está conseguindo desenvolver um bom texto. E o leitor, ele vai analisar, e o leitor ele vai identificar que você não conseguiu desenvolver um bom texto. Ou seja, se o tema for sobre a área da saúde, você não pode, no desenvolvimento, misturar a área da saúde com futebol, ok? Não pode fugir do tema. Você tem que falar, sim, com convicção. Isso demonstra o domínio do tema, ok? A letra E é na conclusão que o candidato apresenta uma solução ou uma proposta de intervenção sobre os assuntos desenvolvidos desde a introdução até o desenvolvimento. Gente, eu quero frisar aqui com você. Atenção, você que vai fazer a prova, até mesmo você pode rascunhar agora, olha só, uma proposta de intervenção. Gente, uma proposta de intervenção, o que é? Nada mais é de que apontar na sua conclusão com argumentos, com fatos precisos, uma intervenção sobre o problema que você abordou no seu desenvolvimento. Ok? Então, é muito importante na conclusão você fechar, como eu posso dizer, fechar com chave de ouro, tá bom? Que você vai propor e colocar a sua ideia na conclusão, apresentando uma proposta que dê ideia da solução que foi abordada no corpo da sua redação. Ok? Então, agora nós vamos para a questão número 3. Vamos lá. Aproveitem, gente. Olha só.
conquistar 2022. Questão 3. Todas as alternativas estão corretas em relação ao texto dissertativo, que é o texto de redação, exceto uma que não condiz com as competências da estrutura de uma redação. Marque-a. Então, você vai marcar aquela que não, olha só o vermelhinho aqui, que não condiz com as competências da estrutura de uma redação. Olha só, letra A. É preciso demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita. Letra B. Escrever sem coesão, basta ter uma letra bonita e seguir uma sequência lógica. Vamos para a letra C? É preciso compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. D. Coerência. Ser claro, ter as ideias bem definidas e justificadas por argumentos. Na letra E, elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. Olha só, gente, respeitando direitos humanos, muita atenção para cá, tá? E considerando a diversidade sociocultural. Então, vamos agora ver no nosso gabarito qual é a resposta correta? Vamos lá. Acertou quem marcou a letra B. Por que, professor, letra B? Olha só. Em uma redação, não será avaliado uma letra perfeita, uma letra bonita. Professor, mas vale, em muitos casos, a letra é muito importante, mas não é o ideal, ok? Então, escrever sem coesão, basta ter uma letra bonita e seguir uma sequência lógica, não existe, tá bom? Você tem que escrever com coesão o seu texto, tá bom? A letra pode ser bonita, pode ser feia, mas tem que ser uma letra que entenda que o leitor que vai fazer que vai corrigir a sua redação, ele venha compreender o seu texto e, logicamente, seguir uma estrutura lógica, né? Qual é a sequência lógica da estrutura de uma redação? Vamos lá? A sequência lógica é introdução, desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Eu quero frisar para você, dar uma dica muito importante, que em um texto dissertativo, você pode separar um parágrafo para a introdução, ok? No desenvolvimento, você pode abordar para cada problemática, você pode abordar um outro parágrafo. Ou seja, um parágrafo para a introdução e no desenvolvimento, se você pontuar 2 problemas, você vai colocar 2 parágrafos para cada problemática. E, por fim, finalizar o último parágrafo com sua conclusão. Lembrando sempre, gente, as conjunções que dão ideia de conclusão. Eu posso indicar algumas para vocês. Olha só, desta forma, ok? Portanto, são conjunções que dão ideia de conclusão. Então, você fica a dica, ok? Que vem mais dicas aí muito importantes para vocês. Então, vamos lá agora para o nosso gabarito comentado? Vamos lá. O nosso gabarito comentado. Letra A. Esse é um dos critérios fundamentais, o domínio da norma culta na escrita. Gente, olha só. Então, um ponto muito importante que o leitor que vai avaliar sua redação, ele vai verificar o domínio da tua norma culta, né? O importante você escrever com a norma culta da língua portuguesa, tá bom? Não podemos em nenhum momento misturar ali a variedade linguística, como nós falamos, né, no nosso dialeto manauara, a gente não pode colocar ele dentro da estrutura de redação. Nós temos aqui que usar a nossa língua portuguesa, a norma culta, ok? Que é a norma padrão que é cobrada em vestibular. Na letra C, correto. Conhecer o tema proposto é descrever sobre
obedecendo as etapas, as quais são introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a letra C, ela está aqui abordando o quê? Não fugir do tema proposto, que acontece que muitos alunos fogem do tema proposto, né? E acabam misturando tudo, coloca a introdução, coloca ali o desenvolvimento, onde a conclusão ele aborda mais uma problemática e acaba misturando tudo, ok? Então, não pode em nenhum momento, gente, misturar, tá bom? É só seguir a sequência lógica e fazer uma boa redação, ok? Letra D. Para não errar nessa competência, é essencial um planejamento prévio do texto, anotando suas ideias antes de começar a escrever. Então, olha só, antes de você começar a escrever, é como falei, se faz necessário vocês fazerem um breve rascunho, observando sempre o tempo, tá bom? Olhe o tempo de vocês, da prova. Se ainda dá tempo, faça o rascunho com calma. Desenvolvam um bom texto, tá bom? E aí sim você coloque para a folha oficial, anotando as suas ideias. Na letra E, correto. Isso significa que o candidato deve trazer uma solução concreta e acessível ao problema que foi apresentado. Então, gente, é na letra E que você vai o quê? Você vai levar uma solução para o teu problema, você vai abordar de uma forma clara e coesa ali na sua introdução, ok? Gente, olha só, o nosso aulão de hoje está terminando, ok? Quero muito agradecer ao Projeto Conquistar por essa oportunidade e a todos os alunos, meus alunos, professores, pessoal que estão nos acompanhando pela TV, família, amigos e todos. Olha, nós vamos agora tirar um selfie, tá bom? Eu vou ficar aqui, eu vou dar 3 segundos para vocês pegar a sua câmera, para a gente tirar um selfie e você nos marcar e marcar também o Conquistar. Vamos lá? Ok. Gente, olha só. Então, a nossa aula de hoje está no conquistar.seducam. Vai lá, curta, compartilhe as nossas redes sociais, nos sigam para mais dicas, tá bom? E é isso, meu muito obrigado a todos vocês. Sigam também as minhas redes sociais, o Alex do Monte, que está aqui embaixo. E até um outro dia, um abraço a todos vocês. Tchau!